Olá, para você que acompanha o JCTV Saúde, nosso encontro na internet. O papo de hoje é sobre infarto e cuidados com o coração. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2019, houve aumento de 59% nas internações e de 9% de mortes devido ao infarto em pessoas de até 39 anos. Para falar sobre o assunto, eu converso hoje com o cardiologista Dr. Eduardo Palmegiani. Muito obrigada, doutor Eduardo, por ter vindo até aqui conversar com a gente. Olá, Ana, olá a todos. Eu que agradeço pelo convite. Doutor Eduardo, eu estou infartando. Tem alguns sinais que meu corpo manda para eu saber que está acontecendo um infarto ali? Sim, os sinais mais clássicos de um infarto agudo são uma dor precordial, uma sensação de opressão no peito. Com irradiação, normalmente, a dor se espalha para o pescoço ou para a região do braço. Pacientes mais idosos, nem sempre a gente tem essa dor típica do infarto. Normalmente se manifesta com um mal-estar gástrico, pode ser confundido com uma dor de estômago, associado com náusea, vômito, às vezes uma sudorese importante, mas esses são os principais sinais e sintomas que a gente tem no infarto agudo do miocárdio. Tem uma duração, um infarto? Geralmente, o infarto agudo do miocárdio varia, a gente tem diferentes gravidades do infarto. Essa dor pode vir há dias, num padrão aumentando, ou que se manifesta como uma angina, que a gente diz que nos últimos dias vem aumentando, ou pode se manifestar de maneira aguda, uma dor que se inicia rapidamente, de maneira súbita, sem o paciente nunca ter tido dor previamente, e que pode ir apertando ou alivia e volta, dependendo da gravidade do infarto. Mas geralmente o infarto agudo é uma dor bem súbita, forte e que tem que procurar o hospital. O senhor falou que tem que procurar o hospital, mas aí eu estou em casa, estou sozinho, comecei a ter os sintomas, o que eu faço? Como agir? Se você tem uma suspeita de que você está tendo um infarto do miocárdio, o que você tem que fazer é pedir ajuda. Primeira coisa, solicitar ajuda de alguém por perto ou, se estiver sozinha, ligar no 192, que é o telefone do SAMU, e pedir ajuda, passar o endereço, descrever o caso que você está sentindo e solicitar ajuda o quanto antes para que você possa ser levado para um centro de referência no tratamento de infarto, para que você possa ter o tratamento mais adequado e de maneira mais rápida possível. É mais comum em homens ou mulheres? Depende da faixa etária. Até os 55 anos é muito mais comum em homens. A partir dessa idade, as mulheres perdem aquele fator de proteção dos hormônios e a partir dos 65 anos, as mulheres começam a ter tanto uma frequência tão grande quanto em homens. Então, depende da idade do indivíduo, você vai ter maior prevalência nos pacientes mais jovens em homens e depois tende a se igualar entre homens e mulheres com a idade. Eu abri o JCTV Saúde de hoje falando do aumento de casos em jovens do infarto. O porquê deste aumento, doutor? Eu acredito que esse infarto, esse aumento dessa casuística nos jovens esteja relacionado principalmente ao estilo de vida atualmente que a gente tem, em que a gente tem um aumento dos fatores de risco nessa população, como obesidade, sedentarismo, aumento de pressão da hipertensão arterial, a gente tem falta de atividades físicas como consequência do nosso estilo de vida atual. Então, acho que tudo isso somado leva ao aumento dos fatores de risco e somado ao estresse do nosso dia a dia hoje também, provavelmente esteja potencializando esse aumento e causando esse aumento dessa incidência de infarto e doença coronariana cada vez mais em pacientes jovens. É mais perigoso? O paciente, em relação à gravidade, assim, o paciente jovem normalmente ele não teve tempo de formar circulação colateral, esse tipo de coisa que a gente fala que tende a proteger. Mas em relação à gravidade, a gente sabe que o infarto é sempre mais grave quanto mais idoso é o paciente, porque ele tem pouca reserva para aguentar esse infarto agudo do miocárdio. Então, nos pacientes mais jovens, eles têm uma melhor reserva. Geralmente são infartos importantes, mas eles têm uma maior reserva para conseguir lidar com essa enfermidade aguda. Mas são casos graves justamente por causa disso. Não teve tempo de ter aquele condicionamento para a doença coronariana como um todo. Estou assistindo o doutor Eduardo falar. Tem casos de infarto na família. Já é alguma coisa para eu ficar preocupada, começar a fazer um check-up ou não tem a ver isso, doutor? Sim. Um dos fatores de risco para a doença coronariana você já ter na família uma história de doença cardiovascular.
principalmente com etiologia de origem precoce, quando essa doença se manifesta numa idade precoce, com menos de 55 anos em homens e menos de 65 anos em mulheres. Então, esse é um fator de risco importante, sim. Se você tem esse fator de risco, tem que procurar ajuda e uma avaliação cardiovascular antes do que a população geral. Pode deixar sequelas? Sim, o infarto agudo do miocárdio pode deixar sequelas, sim. Quanto antes tratarmos, menores são as sequelas. Mas se a gente não fizer o tratamento em tempo adequado ou não tiver um tratamento adequado, pode deixar sequelas, sim, inclusive podendo evoluir com insuficiência cardíaca e a possibilidade de arritmias graves que podem colocar a vida do paciente em risco. O papo de hoje é com o cardiologista Dr. Eduardo. Nosso bate-papo é sobre infarto e cuidados com o coração. Aproveite e já compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. E deixa aqui também sugestão de temas. Doutor Eduardo, tem diferença entre AVC e infarto? Sim. AVC é uma sigla, uma abreviatura para acidente vascular cerebral. É o famoso derrame, é o popular derrame que a gente fala. É quando a gente tem ou um sangramento ou uma oclusão de uma artéria no cérebro. Então, o infarto normalmente acomete, o infarto do miocárdio acomete o coração. E o AVC é um infarto ou um sangramento que acontece no cérebro. E depois eu infartei, tem alguém assistindo a gente, tem um familiar, teve um infarto. Como que é a vida após esse episódio? Após um infarto, a gente tem que ter alguns cuidados importantes. Primeiro, cuidar dos fatores de risco que levaram a esse infarto. Então, tratar a hipertensão de uma maneira importante, diabetes, cessar tabagismo, fazer atividade física regular, emagrecer e tratar todos os fatores de risco possíveis desse paciente. Além disso, existem medicações hoje que são indicadas para o tratamento clínico rotineiro nos pacientes que tiveram um infarto. Então, além dos fatores de risco, fazer o uso de uma medicação otimizada para quem tem doença coronariana. Qual a dica para cuidar bem do nosso coração? A dica é, se você tem algum fator de risco importante, procure seu cardiologista para fazer uma avaliação, para que você consiga fazer um correto tratamento e um acompanhamento desses fatores de risco. Se você já teve um infarto, além de você ter todos esses cuidados, você tem que ter você tem que fazer um segmento mais importante, mais assíduo e também tomar essas medicações que mudam o prognóstico de vida no paciente com doença coronariana. Está muito ligado a estilo de vida, doutor Eduardo? Muito ligado. O infarto hoje, a gente sabe que a gente tem alguns fatores de risco que são importantes. Então, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo. Então, tudo isso está muito relacionado com o estilo de vida e principalmente com fatores de risco pessoais. Então, sim, é uma coisa que tem a ver com os fatores pessoais e de vida, sim, o estilo de vida. Tá vendo? Pequenos hábitos podem fazer toda a diferença, então, para o nosso coração. Toda a diferença. Quanto mais saudável for o nosso estilo de vida, com atividades físicas, manter-se com um peso adequado e tratando seus fatores de risco, menor vai ser a chance de você ter um infarto do miocárdio. Doutor Eduardo, eu adorei as explicações. Tenho certeza que quem está acompanhando aqui a gente no JCTV Saúde também foi um reforço. Como tudo está casadinho, né? Atividade física, boa alimentação, boa noite de sono, para cuidar bem do coração, né? Perfeito. Isso é imprescindível. A melhor maneira de você tratar um infarto, não tratar, de você evitar, com mudança no estilo de vida. Hoje, a gente sabe que o principal para evitar ter essas doenças cardiovasculares é você prevenir. E a prevenção é feita dessa maneira, com estilo saudável e tratando os principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Obrigado a todos. O JCTV de hoje foi sobre infarto e saúde do coração. Aproveita que você está vendo a gente e já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like. Até o próximo. Tchau, tchau!